Boa noite para vocês. A paz do Senhor Jesus. Eu vim ler as Escrituras Sagradas, o Evangelho de Jesus. E Ele mesmo disse para ir todo mundo e pregar este Evangelho. A Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê e não for batizado já está condenado. Jesus veio como luz ao mundo, mas a Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não quer vir para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Jesus está voltando. Desperta enquanto é tempo. O profeta Isaías disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Porque também um outro profeta falou: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviará sobre a face da terra fome, mas não fome de pão, e nem sede de água, mas sim de ouvir as minhas palavras, diz o Senhor. Então já está quase se cumprir essa profecia de Amós. Está à beira de acontecer o que este profeta, boiadeiro de Deus, falou. Há mais de anos, esta profecia está reservada para os últimos dias, os derradeiros dias aqui na terra. Mas Deus dá tempo para o homem buscar a Ele, se humilhar, reconhecer a Deus enquanto Ele vive. Vou estar lendo aqui em Atos, no capítulo 13, diz assim a palavra de Deus: quem tem ouvidos, falou Jesus, ouça o que diz o Espírito Santo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me para mim Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenham chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, o despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o teu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Amém? Aqui está o apóstolo Paulo e Barnabé, aqueles que Deus, através de homens, profetas do Senhor, e o Espírito Santo, pela revelação vinda por Ele mesmo, falou para aqueles homens, para que separasse Paulo, ainda conhecido como Saulo, e Barnabé, para a obra que Deus havia preparado para eles. A Bíblia diz que quando Jesus chamou Paulo, Saulo no caminho de Damasco, caiu sobre ele o poder do Espírito Santo, o poder de Jesus, a gloriosa luz de Cristo, que excedia a luz do sol. E Saulo esteve por 3 dias sem ver a luz do dia. Ele esteve cego 3 dias
com escamas nos seus olhos e não podia ver, mas a Bíblia diz que ele estava em espírito orando ao Senhor para que ele abrisse os olhos. E numa visão, Deus mostrava Ananias, servo prudente e temente a Deus. Em sonhos, Paulo estava vendo aquele varão, e quando Jesus chamou Ananias para ir de encontro a Saulo, Ananias temeu, porque muito ouviu falar acerca deste Saulo. Era homem perseguidor da igreja, era homem que não respeitava aquele servo de Jesus. Porém, Jesus tinha um tratado com Paulo. Jesus tinha escolhido ele para ser ministro da sua graça e levar o seu evangelho. Os gentios que viviam no paganismo, que viviam na escuridão das trevas, e tanto para os gentios quanto também para os judeus. Por isso que Paulo foi levantado por Jesus para ser servo obediente. E a Bíblia diz que Saulo, ele resistia muito, porque ele não queria saber daquela seita que para eles na verdade eram, mas para Deus era aquilo que Jesus realizou na cruz. E ele mesmo falou para Pedro que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a sua igreja. Por isso que quando Jesus chamou Saulo e Barnabé, e o Espírito Santo de Deus separou estes dois para a obra que eles haveriam de fazer, na primeira viagem deles, no primeiro dia de evangelismo, saindo pelas ruas, e eles foram em destino à sinagoga dos judeus, porque ali eles teriam que pregar a palavra do evangelho, porque eles estavam acostumados com o judaísmo, com lei mosaica, com o Pentateuco, mas de graça eles não sabiam de nada, até o dia que Paulo abrir a boca e pregar Jesus e a ressurreição, aquilo que os profetas falavam, e aquilo que estava escrito na lei de Moisés, no livro de Salmos, e pela boca dos profetas, era aquilo que convinha que acontecesse. Cristo Jesus, que foi rejeitado pela humanidade, que foi blasfemado diante de homens religiosos e homens não religiosos. Jesus, que sofreu todos os danos da consequência do pecado da humanidade, para em favor de nossas vidas, nos levar à paz com Deus e nos levar à graça diante de Deus. O perdão, o sacrifício que foi feito na cruz, foi para nos oferecer a vida, o perdão. Mas sempre houve no meio deles falsos profetas, falsos cristos, falsos mestres, falsos doutores, falsos pastores, como até hoje existe, e não vai parar de existir. Sempre tem que haver esse tipo de raça que impedem daqueles que estão querendo entrar no reino dos céus, porque eles não querem entrar, e estão impedindo aqueles que querem entrar no reino dos céus. Jesus falou: ai de vós, escribas e fariseus, porque vós não quereis entrar no reino dos céus, e impedistes aqueles que querem entrar. E no primeiro dia de Barnabé e Paulo, quando saíram para pregar o evangelho, eles encontraram no meio do caminho um filho do diabo, um satanista, um feiticeiro. Ele dizia que acreditava em Deus, ele dizia que cria em Deus, tinha Deus como Salvador, como muita gente hoje diz: Deus é meu Salvador, eu tenho Deus no meu coração, mas está fazendo as práticas erradas do pecado, está cometendo o mesmo erro que este Bar Jesus cometeu. Mas acontece que Paulo estava cheio do Espírito Santo, e ele estava cheio do poder de Deus. Por isso que quando um tempo atrás, a gente veio pregar o evangelho aqui mesmo, e de repente veio um filho do diabo, um macumbeiro, e ele veio falar dos seus orixás, dos seus demônios. Então queria interromper a pregação do evangelho, como aqui aconteceu com Paulo e Barnabé, porque ele viu que aquele procônsul estava abrindo o coração para receber esta mensagem, e aquele homem que
queria persuadir a fé daquele homem que estava atento às palavras de Paulo e Barnabé, Paulo falou para ele: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? É por isso que os filhos do diabo fazem sucesso no cinema, porque o cinema é uma arma poderosa de Satanás, e através do cinema muitos estão sendo enganados, estão sendo persuadidos a acreditar em ficção, em Fada Madrinha, em Harry Potter, em Thor. Então o ser humano está sendo enganado por estes falsos mestres, por esses falsos homens que dizem que tem uma fé, e essa não é a fé que vem de Deus, porque a fé que vem de Deus é dom. Então quando Paulo estava pregando o evangelho com Barnabé, se levantou esse Elimas, o encantador. É esse tipo de gente que gosta de jogar tarô, gosta de sentar diante de uma mesa e olhar para uma bola de cristal. Esse tipo de feiticeiro, que a Bíblia diz em Apocalipse que não entrará no reino dos céus, que não vai herdar a vida eterna, porque eles acreditam nos seus orixás, acreditam nas suas macumbas. Mas Jesus, na boca de Paulo, cheio do Espírito Santo, falou para aquele filho do diabo que a mão de Deus recairia sobre ele, e por um determinado tempo ele não iria ver a luz do dia, a luz do sol, ele não ia enxergar mais, porque Deus, para fazer aquilo em prol da sua palavra, ele não mece esforços. Deus, ele quando envia, ele se responsabiliza. Ou você pensa que eu vim aqui falar de mim mesmo? Ou você pensa que eu vim falar aqui de religião? Eu vim falar de Jesus. E quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito. Porque há muitos encantadores, há muitos feiticeiros, há muitos falsos profetas que estão levando multidões para o inferno. Estão colocando em perdição muitas almas, porque eles não cessam de enganar, porque eles são contrários à justiça de Deus, porque vivem na injustiça, praticando o pecado, a iniquidade, e Deus lá de cima está vendo o que o homem está fazendo através da sua palavra. Muitos que me dizem Senhor, Senhor, não vai entrar no reino dos céus. E aquele homem, quando viu o procônsul, homem prudente e temente a Deus, abrindo o coração para receber essa mensagem, aquele encantador, aquele servo de Satanás, tentou impedir Paulo. Mas quando Paulo dirigiu para ele essa palavra, no mesmo instante, na mesma hora, a palavra de Paulo, vinda pela autoridade de Jesus, aconteceu algo impressionante, algo extraordinário, porque causou alvoroço. A perseguição aumentou depois daquele dia contra Paulo, contra Barnabé. Foi até ponto de nem mesmo os judeus querer aceitar aquela doutrina que Paulo pregava, aquela doutrina que o apóstolo Barnabé e Paulo estavam levando. Então eles quiseram formar conselho, e estava acompanhando com Paulo e Barnabé um jovem, uma promessa, aquele jovem Marcos João, que mais à frente houve uma grande contenda entre Paulo e Barnabé por causa dele, porque Paulo falou para aquele homem, aquele encantador, aquele filho do diabo, que a mão de Deus recairia sobre ele, e aquilo escandalizou aquele jovem, e ele falou: eu não vou andar com Paulo, eu não vou mais com vocês, não vou mais adiante na viagem missionária, eu vou voltar para trás, vou procurar Pedro, vou procurar os outros apóstolos. A obra de Deus não é para covarde, a obra de Deus é para quem tem coragem de fazer, porque para ficar dentro de igreja é fácil, ouvir baboseira é fácil, ir lá no cinema assistir satanistas é fácil,
Agora, obedecer a fé em Jesus, é poucos que conseguem. Porque Jesus não brincou quando mandou seus servos pregar a palavra. E ele falou que passará os céus e a terra. E esta palavra não há de se passar, porque ela é eterna. Jesus está voltando. E a gente está vendo um povo indo de mal a pior. Ao invés de tributar a Deus a glória, a honra e a majestade, dá glória para o homem, dá louvor para os feiticeiros da fé. Estão vendendo óleo ungido, estão passando em fogueira santa, estão andando em cima de sal, dizendo que semente de feijão vai resolver problema. São os falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos, que na verdade a Bíblia diz que eles são obreiros fraudulentos, servos de Satanás. Mas quem é de Deus, ele escuta as palavras de Deus, e ele sabe quando o bom pastor fala, quando Jesus que está falando na boca do homem. Então aconteceu um alvoroço naquele dia. Os que estavam vendo Paulo, cheio do Espírito Santo, e Paulo não parou por aí. Depois disso, isso só foi o início da obra missionária que Deus havia preparado para Paulo, Saulo de Tarso. E a Bíblia diz que muito ele iria sofrer por amor a Jesus. Muito Paulo padeceu. Paulo sofreu mais do que os 11 apóstolos. Paulo sofreu mais do que todos eles por levar esta palavra. Ele passou fome, passou sede, passou frio. Muitas vezes ele esteve às ânsias da morte, mas Deus o livrou. Todos aqueles que andou com Paulo o abandonou. Uns amando o século presente, outros voltaram para trás, e ele continuou, porque Deus chamou Paulo para pregar para os gentios. Deus não chamou homens que só usam dessa palavra para ganhar dinheiro, fazer negócio, dá tanto e Deus te dá tanto, traz isso que Deus te dá aquilo. Deus não é agiota, nem realizador de sonhos. Deus não é Papai Noel. Deus não é este ser que os homens estão imaginando e que muitos estão a propagar, esse Jesus que a Bíblia não considera ele. A Bíblia diz que Jesus, ele prometeu para nós vida eterna, e quem quiser, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga ele. Quem não deixa para trás o pai, a mãe, a esposa, o esposo, filhos, por amor de mim, do Evangelho, não pode ser meu discípulo. É a Bíblia que diz, não sou eu que estou colocando regras para o homem obedecer. Quando a gente olha para a sociedade moderna de hoje, as pessoas deixam de acreditar nas profecias bíblicas para ficar acreditando em filosofia humana, em teoria humana. Então, quando você olha para o mundo atual, você vê que o mundo está indo para a condenação. Mas mesmo assim, Deus permitindo tantas coisas acontecer, Deus, pela sua longanimidade e beneficência, Ele está dando para o homem tempo para ele se arrepender. Mas mesmo assim, o homem prefere andar pela injustiça e pelos erros, andar no engano, não cessando de engordar a alma de pecados. Por isso que as pessoas hoje, elas não querem Jesus, porque elas são escravas do pecado. Elas preferem beber 10 litros de Skol do que ler por dia um versículo da palavra de Deus. Elas preferem fumar um maço de cigarro por dia do que dobrar os joelhos e orar meia hora. É os estatutos da sociedade que está indo para o inferno, porque não reconhece Jesus como o único Senhor. De boca para fora, todo mundo, de leste a oeste, de sul a norte, reconhece Jesus como Senhor, de boca para fora, mas o coração está longe desse Jesus. A Bíblia diz que nós devemos andar como Ele andou,
se nós buscar a Ele de todo o nosso coração, nós o encontraremos. Mas já parou para pensar? Qual é o fim que a humanidade está tendo? Está andando no mesmo destino que a geração passada. A geração antiga de Noé estava andando só no prazer da carne, só na luxúria, só na vaidade, só pulando, só dançando, comendo e bebendo, e não estava nem aí para que aquilo que estava vindo. Eles não estavam nem um pouco preocupados com o que iria acontecer. Era a determinação de Deus, que Deus achou em Noé graças. Deus viu Noé um homem justo em suas gerações, e sobre ele Deus estabeleceu a promessa jurada a Abraão. Então Jesus, ele tinha um propósito para reedificar e restaurar a humanidade. Jesus, ele propôs para o homem a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Mas são poucos que estão querendo entrar pela porta estreita, andar no caminho apertado, porque o caminho apertado é sofrido, é triste na verdade, derrama lágrimas de dia e de noite, por ser injustiçado por aqueles que dizem ser, mas não são. Mas quando Deus tem homens aqui na terra, cheios do seu Espírito, é para profetizar a sua volta. O profeta Enoque, ele disse que eis que vem o Senhor com milhares dos seus santos, e ele vai vir fazer justiça contra todos os ímpios que disseram palavras horrendas, palavras de blasfemas contra ele. Jesus vai vir para julgar agora grandes e pequenos, vai se assentar no tribunal, e não vai estar lá o corrupto, o Mouro, não vai estar lá os corruptos desta terra, vai se assentar um homem santo, um homem justo, um ser supremo. E aqueles que passavam por aqui, nem sequer querendo ouvir esta palavra, e aqueles que estavam aí no terminal para esperar os seus ônibus, metrô, e não quiseram pôr em prática a palavra de Deus, naquele dia Deus vai mostrar tudo quanto o homem estava fazendo, porque não quiseram ouvir a voz do seu amado filho. Ó filho do diabo, cheio de todo engano. Todos aqueles que andam segundo a vontade do diabo, eles não aceitam aquilo que Deus fala, aquilo que Deus está falando segundo a sua palavra, através dos seus servos. Muitas vezes eu estive pregando o evangelho nas praças, lá em Santo Amaro, na fim de semana, e já tentaram falar para mim assim: cala a boca, para de pregar, ninguém quer te ouvir. Mas só que o diabo, ele sabe aonde ele está mexendo, ele sabe com quem ele está falando, porque com o homem de Deus, o diabo não tenta gracinha, ele só fala de longe, e mesmo assim, fala só para ele mesmo ouvir, porque ele sabe com quem ele está mexendo. Não é comigo, é com o próprio Senhor Jesus. Ele sabe com quem ele está se tratando, é com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse Jesus que me enviou aqui para pregar a sua palavra, para o homem se converter e achar em Deus graça e misericórdia. Arrependei-vos, porque se o homem não se arrepende, Deus também vai matar o homem. Se não quer largar a cachaça, não quer largar o sexo fora do casamento, não quer largar a amante, não quer sair do adultério, Deus vai te matar. Ou você pensa que Deus é brincalhão, que Deus, quando fala, ele não cumpre? Deus zela sobre a sua palavra para fazer cumpri-la, como cumpriu naquele dia que este homem sentiu na pele o que é se opor contra a obra de Deus, o que é se levantar contra aquele que está cheio do Espírito Santo. Porque cheio de fantasia, muitas igrejas estão cheias, na verdade, cheias de enganos. Como outro dia nós esteve aqui pregando o evangelho,
e um assembleano, e outro lá de outra congregação, veio defender o filho do diabo, dizendo que aquilo que nós estávamos pregando não é verdade, não é desse jeito que evangeliza, querendo pôr palavra na boca do pregador. Então é esse tipo de gente que falou um dia para Jesus: Senhor, Senhor, nós não expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos maravilhas em teu nome. Jesus vai olhar para eles: eu não te conheço. Porque para defender o diabo, até os evangélicos a defendem, mas para defender a verdade de Cristo, eles não querem. Porque para defender essa verdade, custará até a própria vida, a reputação, custará a própria alma do homem. É isso aí, meu irmão. Fogo na seara. Jesus, ele está voltando. Prepara-se para encontrar com ele. Ele falou que iria, mas ele voltaria. 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Deus como 1000 anos. Mas essa profecia, ela vai se cumprir. O homem querendo ou não, os religiosos querendo ou não, os feiticeiros que estão lá no cinema, lá em Hollywood, eles aceitando ou não, Jesus vai voltar. Mas agora vai vir como juízo, juízo que se assentará no seu trono, e cada um terá que apresentar a Deus, seja ele católico, seja ele macumbeiro, seja ele evangélico, porque Deus não está querendo nem saber que religião você é, que título de religião que você carrega. Ele quer saber se seu nome está escrito no livro da vida. Porque muitos vão dizer: mas eu era católico, eu era evangélico, eu era budista, eu era muçulmano. Deus não vai olhar para isso. Deus vai ver se o nome do cidadão está escrito no livro da vida, se ele nasceu de novo, se converteu em uma nova criatura. Porque não adianta só ir para a igreja, sendo que pratica as mesmas obras das trevas. Separa Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho preparado. Foi Deus que chamou Paulo desde o ventre da sua mãe para ser ministro dessa graça de Deus, o Evangelho. O apóstolo Paulo falou em Efésios capítulo 2 e versículo 8: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós. É pela graça que o homem é salvo, não vem de obra nenhuma, é mediante a fé, e isso é dom de Deus. Mateus 24, Jesus falou: vigiai, porque vocês não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigia, não fica desapercebido no futebol, porque o futebol está levando a sua alma para o inferno. Não fica lá iludido com fanqueiros, porque fanqueiros estão indo para o inferno, e aqueles que adoram eles também. Não fica lá atrás de fada madrinha, de princesa, de rainha, de feitiçaria do cinema, porque eles estão indo para o inferno. Já venderam as almas para o diabo para fazer sucesso, ganhar dinheiro, para ver se fica mais milionário. Mas a alma do homem já está corrompida, está condenada, porque não quer se arrepender. Quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Os avarentos não irão para o céu. Sabe para onde vai? É para aquele lugar que muitos não acreditam, o inferno, que foi criado para o diabo e seus anjos caídos. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Jesus está à porta. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o seu Espírito, porque Ele virá como ladrão de noite, sem avisar o dia e nem a hora. Mas se o pai de família soubesse a que hora viria, ele ficava na vigilância. Por isso que Jesus falou: vigiai, vigia, guarda o que você tem, para que ninguém tome de ti a coroa da vida. Guarda o que você possui. Este templo que você tem é do Espírito Santo, não é de você. Não é para você ficar fumando cigarro, fumando maconha, cheirando cocaína, bebendo cerveja. É para você santificar ele, para que você venha apresentar a Deus
uma noiva santa, pura, casta, imaculada, sem ruga e sem mancha, irrepreensível naquele dia. Deus vai pedir contas. O apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios, no capítulo 3, e versículo 17, quem destruir o santuário do Senhor, Deus também o destruirá no último dia, no juízo final. Este templo que você tem, não é para ser casa de demônios, demônios do futebol, demônios da novela, demônios do funk, demônios do rock and roll, demônios do axé. Não é para você encher essa casa de demônios, é para você se encher do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, que é Espírito de excelência, é Espírito consolador e Espírito da verdade, é para te guiar. Mas é melhor o homem dar ouvido agora a Deus, do que naquele dia ele procurar de Deus, ouvir alguma palavra, e a única palavra que será dirigida ao homem é esta: apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, para o fogo eterno. Sabe o que é fogo eterno? É onde o bicho não morre e o fogo nunca se apagará. É onde o homem passará a eternidade de eternidades, longe de Deus, longe dos banquetes que Deus dará para aqueles que o amam. Amar a Deus de boca para fora, o macumbeiro ama, o católico ama, o evangélico ama, mas de coração é só aqueles que nasceram de novo, aqueles que experimentaram do selo da redenção, o Espírito Santo de Deus, que andam segundo Ele e não como o homem quer. Porque se andarmos na carne, nós aborreceremos a Deus, nós não iremos agradar a Deus. Sabe o que é andar na carne? Deixa eu ler, porque lendo não fica dúvida nenhuma. Aqui em Gálatas capítulo 5, Paulo vai dizer o que é andar na carne. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Desejo, concupiscência é desejo, é prazer. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério. Sabe o que é adultério? É o camarada que largou a esposa para casar com outra mulher. É porque a esposa não estava dando mais conta daquele que ele gostava. A esposa não estava dando mais atenção. A esposa só vivia brigando, murmurando e reclamando contra o esposo. Aí ele não quis mais, separou para casar com outra. Adultério. E quantos que estão em adultério? A cada 3 casamentos, um só que dá certo. Tá igual em Noé, casava e dava-se em casamento. Então ele estava preocupado. A preocupação não era com a consequência do pecado, era de ser feliz. Felicidade para o novo casal. A celebridade. Agora é o casal do ano. Estrela, luz, câmera e ação. Ao casal do ano. Separou da mulher, casou com outra. Aí todo mundo fica lá: parabéns, seja feliz, vai curtir a vida, leva essa esposa para passear, leva ela para curtir. Só que Deus está lá em cima só vendo, e Ele não vai colocar a mão na frente. Deixa o homem fazer tudo. O que ele pode fazer é isso que ele está fazendo agora, anunciando o arrependimento, vida nova com Ele. Aí Paulo continuou falando: a fornicação, obras da carne. Não é espírito de Satanás, é a obra da carne mesmo. A fornicação, sabe o que é fornicação? É sexo fora do casamento. É este namorinho que você gosta, só ficar com a sua futura esposa. Fica só no namoro. Aí quando não quer mais, pé na bunda para quem quer e vai procurar outra. Aí vive só de namorinho, sexo, droga e rock and roll.
Aí fiquei só curtindo a vida, só vadiando, se prostituindo, só em fornicação. Só que Deus está vendo tudo que o homem está fazendo segundo a carne. Este templo, que é templo do Espírito Santo, o homem está destruindo com o pecado alheio, com o pecado, a imundícia, com a iniquidade. A inimizade não é contra o seu próximo, inimizade é contra Deus. O apóstolo Tiago falou: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Sabe o que é amizade com o mundo? Ser amigo do futebol, ser amigo do Neymar, ser amigo do Pelé, gostar mais de futebol do que de Deus. Ele sabe de cor a escalação do time favorito, do Corinthians, São Paulo, Santos, do Flamengo, mas se mandar ele falar, recita aí um versículo da Bíblia, pode ser dos 10 mandamentos, ele não sabe falar, mas a escalação dos anos 90 da seleção brasileira, ele fala de ponta a ponta, os craques, aqueles filhos do diabo. Inimizade contra Deus. Quer ser amigo do mundo? Então você é inimigo de Deus. Quer ser amigo de Deus? Então você aborrece as coisas do mundo. O apóstolo João falou: filhinhos, não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida passa. Vai acabar o Campeonato Brasileiro, vai acabar a Copa do Mundo, vai acabar o carnaval, vai acabar o cinema, vai acabar o shopping center, a praia, e vai entrar o juízo de Deus. E naquele dia, como você vai dar um jeito, livrar a sua alma de comparecer ante o tribunal? Porque hoje você pode escapar do vírus, você pode se safar de não morrer hoje pela essa doença, mas ninguém, seja ele presidente, seja ele advogado, seja ele religioso, seja ele fanático pelo time, seja quem quer que seja ele, diante de Deus, terá que comparecer. E não vai ter jeitinho de última hora para se esconder de Deus. Contendas. Sabe o que é contenda? Lá em Provérbios está escrito que aquilo que Deus aborrece, a 7ª coisa, é a contenda entre os irmãos. Está cheio de contendeiro dentro de igreja, fazendo contenda contra pastor, contra obreiros, contendeiros no trabalho. Ele não pode ouvir uma palavra que já quer sair na mão, já quer sair no boxe, no Muay Thai, nessas lutas do diabo. Então ele não quer, ele não tem um espírito de mansidão para tratar aquele indivíduo com amor e exortar para que ele venha se arrepender dos seus pecados. Aí Paulo continuou falando: impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. É a Bíblia que está dizendo: quem comete ou pratica isto, não vai herdar a vida eterna. Inimizade, lascívia, impureza, adultério, fornicação, idolatrias, feitiçarias, não vão entrar no reino dos céus. Sabe o que é ser um idólatra? Tanto daquela pessoa que já morreu, como aquela que está vivo. Se o homem fizer dele o seu ídolo, em seu coração já levantou ídolos. E a Bíblia diz que Deus não dá a sua glória a ninguém, e nem o seu louvor ele divide com ídolo nenhum, seja ele a Aparecida do Norte, seja ela Santa Luzia, Santa Maria, seja quem for, Estevão, Barnabé, São Pedro, qualquer um. Deus não dá a sua glória, porque Deus quer que o homem adore a Ele, não é para adorar santos e imagem de escultura. Isso é idolatria. O homem pendurar no pescoço um terço, pendurar no pescoço uma imagem e sair para lá, achando que Deus é isto. Salmo 115 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti sejam dadas as glórias.
Muitos que vão ficar de fora do reino dos céus, porque preferiram acreditar no seu santinho favorito, Santo Expedito, como lá na minha cidade em Minas Gerais, estão cultuando São João, São João Batista, na verdade. Tá lá todo mundo festejando, não tá nem aí pro vírus, tá nem aí para a palavra de Deus que foi pregada para eles lá. Tá lá pulando fogueira, adorando demônios, bebendo cachaça, bebendo e fumando. Aí tá lá cultuando demônios, estátua, que tem boca mas não fala, ouvidos mas não ouvem. Aí só sabe adorar imagens. E a Bíblia diz, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, que idólatras não herdarão o reino dos céus. Não vai entrar lá pendurado um terço no pescoço, não entra com a imagem de Aparecida, de Santa Luzia, não vai entrar no reino dos céus. Pode entrar na igreja, pode entrar lá no boteco, mas lá no céu não entra. A Bíblia diz em Apocalipse 22, versículo 15, que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Então para de adorar o homem, o pó que veio da terra, e a terra ele vai voltar. Adore a Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 4, que Deus é Espírito, e é Deus que está procurando verdadeiros adoradores. Porque se depender do homem buscar a Deus, ele vai buscar lá na Aparecida do Norte, um Deus, um santinho, que é mais de 300 mil santos que a Igreja Católica tem. Ele vai escolher um que se identifica com a sua crença, com a sua fezinha mentirosa, fingida. Porque o homem está procurando Deus, mas o Deus que faz a vontade dele. E é Deus que está procurando o homem, para o homem fazer a vontade dele. Mas quem quer se dispor a fazer a vontade desse Deus? Porque esse Deus não é coabitante com o pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado, porque Ele é santo. A santidade de Deus não pode, de maneira nenhuma, fazer alienação com o pecado. Pecado para lá, santidade para cá. Porque sem santidade, a Bíblia diz que ninguém verá a Deus. Ou você pensa que santidade é botar um terno, botar uma saia até no pé, até no chão, e sair andando? Isso não é santidade. Santidade é o homem ser separado do mundo, separado da novela, do futebol, separado da bebida, separado do vinho forte, separado de mulheradas, separado de pornografias. Quer andar com Jesus? Só tem esse jeito. Não tem como o homem querer andar do jeito que ele quer. Para andar com esse Jesus, o homem tem que decidir aborrecer a sua própria vida. Paulo e Barnabé, de vista, Paulo não era conhecido pelos irmãos, mas teve que chegar o dia que Barnabé teve que apresentar para os demais apóstolos que esse Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, pregou dentro das sinagogas, pregou para os judeus. É como hoje Deus manda a gente pregar nas igrejas e nem mesmo eles suportam, porque o que eles gostam de ouvir, Deus vai dar, Deus vai abrir portas, Deus vai te abençoar, Deus vai preparar o dia de amanhã que será melhor do que o de hoje. Deus vai te dar casamento, Deus vai te dar um trabalho bom. O que você vai na igreja só para ouvir isso, mas ouvir, Deus quer que o homem conserte a sua vida com Ele, arrependendo dos seus pecados, nascer de novo. E se o homem não nascer de novo, ele não pode entrar no reino dos céus. Nascer da água e do Espírito. Então essas são as obras da carne. Procurai ao Senhor enquanto é tempo, porque vai vir um dia, diz o Senhor, que enviará sobre a face da terra fome. E essa profecia está vinculada com a profecia que Jesus falou em Mateus 24. Haveria fome em todo o mundo, e isso seria só os princípios das dores. Mas você vê alguma vez a Globo noticiar que lá em Sergipe, lá no Ceará, lá na África, está morrendo muitas pessoas por causa da fome? Não vê. É 804 mil pessoas que morrem por minuto por passar fome em todo mundo. Você acha que Jesus, ele veio aqui brincar de pregar o evangelho? Você acha que ele nos mandou pregar o evangelho para brincar? Ele sabe que se o homem não se arrepende,
ele também não verá a glória de Deus, mas verá a ira de Deus recair sobre ele. Morrem 3, 4 pessoas por segundo. E essas estatísticas devem já ter aumentado. E as pessoas não estão levando nada em consideração o que está escrito, porque elas preferem acreditar no William Bonner, preferem acreditar na Fátima Bernardes, preferem acreditar naquela bruxa que está lá na Globo, aquela que fica com um papagaio conversando com ele. Feiticeiros, são filhos do diabo, porque eles estão transtornando essa verdade. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura. Você acha por que os artistas fazem tanto sucesso? Eles são venerados, respeitados por onde eles passam. O fanático, o fã de carteirinha, ele faz qualquer coisa para só pegar um autógrafo do seu ídolo favorito. Ele faz qualquer coisa, o que for preciso para ele estar lá perto, só para tirar uma foto e postar lá no status. Olha, eu tirei uma foto com o Neymar, tirei uma foto com a Anitta, a minha ídola favorita, o meu ídolo favorito. Mas diante de Jesus, o homem não tem coragem sequer